Quantas narrativas cabem dentro de um único livro? Quanto tempo se leva para contar um enredo que é eterno? Em quantas folhas escreveríamos uma história que tem milhões de personagens em diferentes épocas, mas se costuram um único quadro, um romance, com suspense, drama, algumas mortes, ressurreições, mas que no final resulta num riso que jamais terá fim. Nós não teríamos tempo de ler desde a primeira página. Então vamos passar por alguns capítulos de uma história que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Meu amado, eu permaneci em Jerusalém e o Espírito Santo desceu sobre mim, como você havia dito que aconteceria. Fui revestida de poder. O Evangelho está sendo anunciado entre judeus e gentios. Todos seguem perseverando unânimes, partindo o pão nas casas, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo mundo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que eram salvos. Uma promessa, um voto, uma noiva esperando o dia do seu casamento e o noivo preparando tudo para recebê-la. Enquanto esse dia não chega, a noiva continua cumprindo seu propósito em terra estrangeira. Uma noiva esperaria pelo seu casamento? Um dia, um mês, 2000 anos. As primeiras páginas dessa história foram escritas com o sangue dos seguidores de um homem que deu até a sua última gota de sangue por amor à sua igreja. Século I. Inicia-se tremenda perseguição contra a igreja. Lançados aos demônios, crucificados, servindo de tocha humana. Nada pode deter a pregação do Evangelho. Século IV. O inimigo mudou de roupa. O Império Romano oficializa o cristianismo como religião oficial do Estado. O engano tenta macular o verdadeiro Evangelho. Cristãos pagãos ou pagãos cristãos? Ficava a dúvida. Alto clero apodrecido até a medula.
uma neblina que perdurou por muitos séculos. Cristãos em todo o império. Mas eu vou resistir até que ele venha. Mas eu vou resistir até que ele venha. A igreja triunfou, mas permaneceu lutando contra o seu inimigo por muitos séculos. O tempo avança. Século XII, surgem movimentos de protesto. Pretobrusianos, valdenses, os irmãos, são como espasmos de um corpo que estava vivo e não podia ser atado, relutando contra a mentira que tentava ofuscar o cabeça da igreja, Cristo. Então, surge na história John Huss, o ganso. Mas daqui a 100 anos nascerá um santo que dará a vocês a verdade. Hoje morre o gigante nosso combate, mas daqui a 100 anos nascerá um santo que dará a vocês a verdade. 100 anos depois, surge Lutero, o cisne. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra. Olha, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra. Lutero, Clive Calvino, Zwinglio, Anabatistas, peças de um quadro chamado Protesto, inauguradores de um novo tempo. A luta por um cristianismo ardente começa a se desenhar. Philip Spencer se torna uma voz na Alemanha. John Wesley se levanta na Inglaterra. Charles Finney, uma voz de avivamento nos Estados Unidos. Charles Spurgeon surge com os seus sermões, apacentando a milhares. Algo novo que estava surgindo na história da igreja. Eu posso sentir, eu consigo sentir. Algo novo está surgindo. Uma grande onda de avivamento está começando. Século XX, um capítulo que recebe o título de Grandes Avivamentos. Cativos e cativos de como
1904, o país de Gales vive uma ação em grande escala do mover do Espírito Santo. 1906, cheio de unção, William Joseph Seymour inicia o avivamento da Rua Azusa. A igreja experimenta uma manifestação do poder de Deus, batismo em línguas, curas, milagres, arrependimento. Algumas décadas depois, era a vez da África do Sul ser tocada com a glória de Cristo. Elo Sting se levanta com o avivamento para os Zulus, e assim, em várias partes do mundo, o Espírito Santo de Deus se manifesta com poder e com fogo. Mas o inimigo da igreja continua procurando meios de impedi-la. A Primeira Guerra Mundial tem o início, e além de destruição e caos, trouxe também grande matança em relação à relação da política com a igreja e o Estado. Muitos morreram, mas as igrejas protestantes sobreviveram às terríveis condições, e mesmo em meio ao caos, surge um movimento de missões internas para evangelização e serviço social, um forte trabalho realizado pela mocidade. Eu vou resistir até que ele venha. Eu vou resistir até que ele venha. Pois o inferno não prevalecerá contra a igreja. Anos depois, os tambores de guerra voltam a tocar, mas dessa vez o maestro é Adolf Hitler. Da igreja continua para sobreviver em meio ao caos. Meu amado, os meus pés estão doendo, mas os meus olhos estão fixos em ti. Que eu passe por dores, perseguições, eu continuo firme, na esperança de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados ou potestades, nada pode me separar do teu amor. Eu continuo firme em ti. O Senhor é a minha esperança. O que poderia ser melhor do que te encontrar, do que receber a minha recompensa, que é o Senhor Jesus vindo sobre os montes. Eu te amo, Jesus. Eu continuo em ti, firme em ti.
Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Em todo o tempo, os olhos do noivo estiveram sobre a igreja. E em 1948, líderes protestantes se reuniram em Amsterdã e criaram um Conselho Mundial das Igrejas. Ali estavam representantes de 44 países. A igreja resistiu. Tirar nosso chão, o que nos sustentou foi sua mão. Quando tentaram tirar nosso chão, o Senhor nos fez voar. Quando tentaram tirar nosso chão, o que nos sustentou foi sua mão. Quando tentaram tirar nosso chão, o Senhor nos fez voar. Nesse contexto, o Brasil estava na agenda de Deus. Rio de Janeiro, 1859, inicia-se no Brasil a Igreja Presbiteriana, uma semente que daria muitos frutos na nação. 1882, Salvador, Bahia, missionários norte-americanos fundam a primeira Igreja Batista do Brasil, o que causaria um impacto significativo nos anos seguintes na propagação do Evangelho. Belém do Pará, em 1911, recebe batismo com fogo no Espírito Santo. Daniel Berger e Gunnar Brink, dois missionários suecos, recém-chegados dos Estados Unidos, são instrumento de Deus naquele lugar. Era o início das igrejas da Assembleia de Deus. Os anos se passam, o Evangelho de Cristo cresce a cada dia na nação brasileira. Do outro lado do mundo, sobe aos céus a incessante oração de um homem. Ele clama por avivamento em coreano, sem saber que a mensagem de Deus, através da vida dele, seria traduzida em muitos outros idiomas. David Yong-Soo, em 1958, funda uma igreja na Coreia do Sul que se tornaria arauto de avivamento mundial e, através das células, faria uma grande colheita. Então, no Brasil, um homem é escolhido em Feira de Santana, na Bahia, e conduzido pelo Espírito Santo, é enviado ao Amazonas. Ali, o apóstolo René de Araújo Terranova funda a primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus, e juntamente com a sua equipe, torna-se uma voz de avivamento através do M12.
isso nessa noite. O que